Pois, como o Rui disse, eu tenho muito gosto, Rui, em estar aqui na tua casa, da tua mulher Cristina, que conheci hoje, mas já é uma honra, e alegro-me por poder estar no meio de vós, e alguns já me viram em alguns sítios, há pedaços da Canção Nova, sim, mas isso não me veem-me na televisão. Mas depois não digam como uma senhora que me disse anteontem em Braga, que eu saí de casa, eu vivo em Braga, como sabem, no secretariado do Apostolado de Oração. Uma senhora que me encontrou na rua e perguntou-me: o senhor é o Padre Dário? Eu disse: sou. O senhor vai à minha casa todas as semanas. Oh, minha senhora, não diga isso muito alto, senão até vão pensar que eu ando para aí a fazer coisas que não devo. Depois eu percebi que era no ecrã da televisão, mas dizer as coisas assim é preciso cuidado. Portanto, cuidado com essa cantilena que pode ser perigosa. Portanto, cá está. Acho que é bom começar. O Rui já disse uma palavrinha da apresentação e pronto. Eu queria, como ele disse, antes de mais nada, começar por falar deste livro que aqui está, que é o meu último livro. Cada pessoa tem a sua panca na cabeça. Eu tenho esta. Vou escrevendo livros. E se Deus não se quiser, não há de ser o último, se Ele me der vida e saúde, até porque já está no computador outro a fazer-se para o próximo tema do Santuário de Fátima. Como sabem, o Santuário de Fátima tem um tema agora para cada ano. Sabem isto, mas é bom que eu o diga, para um tema para cada ano, em ordem ao centenário das aparições, quer do anjo, que será em 2016, já que foi em 1916 que o anjo apareceu, na Loca do Cabeço, e também em casa dos pastorinhos, junto ao poço, e depois, 1917, as aparições de Nossa Senhora. Portanto, o centenário, os dois centenários, é natural que o próximo Papa, que teremos daqui a 15 dias ou 3 semanas, venha cá quando for o centenário das aparições, já que a primeira vez que um Papa veio foi quando fez 50 anos das aparições do Papa Paulo VI, que veio em 1967. Foi o primeiro Papa que cá tivemos. Então, para seguir um bocadinho o itinerário das aparições e do tema que Fátima vai escolhendo para cada ano, eu há 2 anos escrevi este livro, Orai, Orai Muito. Foi o tema do santuário para um ano inteiro, a partir das aparições do anjo, que pediu aos pastorinhos: orai, orai muito. E o santuário pegou neste tema e desenvolveu, e tivemos um ano inteiro lá em Fátima, por baixo do altar-mor da Basílica, cá fora, do recinto melhor, esta frase. Pronto, é um tríptico já vão em 3. E eu já tenho no computador o 4, mas ainda não veio. O ano passado foi este que nasceu da primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de maio, que perguntou aos pastorinhos: querei-vos oferecer a Deus? E foi o tema que o santuário escolheu, querei-vos oferecer. Bom, e eu fui escrevendo aqui umas coisas que ajudassem os cristãos e as pessoas mais, porventura, com mais gosto e mais tempo e mais devoção, a debruçarem-se sobre o tema do que o santuário escolheu, para ajudar a aprofundar. Este ano fiz o mesmo. O tema deste ano é tirado, por um lado, da aparição de junho, em que Nossa Senhora diz: não tenhais medo, e por outro lado, o santuário prolongou, foi pescar, de algum modo, também a palavra de Nossa Senhora à irmã Lúcia, nessa altura a pastorinha, a Lúcia, rapariguita de 10 anos, porque Nossa Senhora tinha acabado de dizer
que o Francisco e a Jacinta iriam depressa para o céu, mas que ela ficava cá para ser apóstola da devoção ao meu Imaculado Coração. E diz o texto, as memórias, que Lúcia ficou com uma cara triste, o que é natural, uma criança, não deixava de ser uma criancita, com 10 anos naquela altura. Se os dois são mais perto naquela altura, ir lá no meio de uma aldeia e de umas terras e a pastar com rebanhos, não. Mas que Nossa Senhora se voltou para ela e disse: não tenhas medo, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio. Ficas cá mais um pouco de tempo. O céu não conta o tempo como nós, é a primeira coisa a aprender, porque pobrezinha viveu até aos 96 anos. Ela brincava com isto. Parece que Nossa Senhora não sabe contar bem os anos, porque os meus primos já lá estão há tanto tempo no céu e eu aqui ouvi isto aí eu em Fátima, em Coimbra, no Carmelo. Ela brincava com isto, com esta coisa de Nossa Senhora ter dito que era mais um pouco de tempo. E passam os anos e já tenho-se 90, nessa altura tinha 94 e ainda cá estou. Então, é a partir daí que vem o tema deste ano, não tenhais medo. Significa o quê? Que a mensagem de Fátima é uma mensagem como o Evangelho, de confiança, de nos abrirmos ao amor de Deus, mesmo quando Nossa Senhora fala do pecado, da conversão, mesmo quando mostra aos pastorinhos do inferno na aparição de julho, é sempre numa mensagem de paz e de confiança no amor de Deus, confiança em seu Filho Jesus Cristo, que já venceu o mundo, e confiança nela, que tem um coração de mãe e que vela por nós e que cuida de nós. Então, foi por aí que foi o desenvolvimento ao longo da história da mensagem, mas também o meu desenvolvimento neste livro. Não levem a mal o que eu vou dizer. Não me conhecem e eu tenho que ter cuidado com a língua, senão depois ficam a pensar mal do padre. E não é bom que fiquem. Senão é mal para mim e para vós, porque pecam e eu fico mal parado também. Mas, para escrever um livro a partir só de uma frase, a gente tem que ser manhoso. Manhoso no sentido bom do termo. Primeiro tenho que rezar muito, porque senão não sai o livro. Se eu não rezo, não sai. Depois tenho que pedir muito ao Espírito Santo que me ajude e que seja ele a escrever na minha vez, porque senão também não sai. E depois tenho que puxar das contas e rezar alguns tercinhos para a Senhora ajudar, porque senão também não sai. Mas mesmo assim, no meio disto tudo tem que haver alguma manha. Então, quem já conhece o livro sabe o que vou dizer. Eu tinha que fazer 12 capítulos, um para cada mês, para ajudar até o movimento da mensagem de Fátima. Não sei se cá em Espinho também existe, e nestas paróquias vizinhas. Então, arranjei 12 temas, sempre com esta dimensão, não tenhais medo. E depois procurei desenvolver um bocadinho cada um destes temas. Não tenhais medo, pois Deus é Pai e ama-vos. É a grande primeira novidade da nossa fé, que Deus é Pai. Estamos no ano da fé e também este livro ajuda a perceber alguns mistérios da fé. Não tenhais medo, porque Deus é Pai e ama-vos. Segundo capítulo, não tenhais medo, porque Jesus é Salvador. E se Ele é Salvador, já estamos salvos, porque Ele já deu a vida por nós e já morreu por nosso amor. Portanto, não há de ter medo. Não tenhais medo, terceiro capítulo, porque o Espírito Santo é fortaleza. E Ele em nós é que é a força de Deus e a força da Santíssima Trindade, que está dentro do nosso coração. Portanto, não há de ter medo. Temos o Espírito Santo cá dentro e somos um sacrário vivo da presença do Espírito Santo. O nosso querido Papa Bento XVI usava muito esta expressão, que o nosso coração era um sacrário divino.
da presença do Espírito. Então, não ter medo, tenho o Espírito Santo dentro de mim. Em casa, na rua, no trabalho, na escola, no liceu, sempre. Quando estou a tomar banho de chuveiro, ou quando estou na cama a dormir, quando vou ao café, tenho o Espírito Santo dentro de mim. Portanto, não há que ter medo. Não tenhais medo. Quarto capítulo, não tenhais medo, pois a Trindade habita o vosso coração. Nós somos esta maravilha, uma catedral da Santíssima Trindade. Quando foi inaugurada em Fátima pelo cardeal Bartone, agora já não é, porque deixa de ser secretário de Estado, não havendo Papa, mas há 2 horas ou 3 deixou de ser, mas foi ele que veio a benzer a Basílica, e sempre no meu pensamento ficou sempre isto. Bom, benzeram uma Basílica bonita, com coisas muito bonitas, há coisas que certas pessoas não gostam tanto, mas enfim, mas cada um de nós é uma catedral onde está a Santíssima Trindade. Cada um de nós, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração, desde o dia do batismo, somos uma catedral. Então, não tenhais medo. Temos cá dentro a Santíssima Trindade. A gente é que não se lembra disso e depois anda aí a dormir mal, a sofrer da colite, sobe-lhe a tensão, porque não acredita que tem a Santíssima Trindade cá dentro e não vive esta fé profunda na presença trinitária. Depois, não tenhais medo, porque Maria é mãe vencedora de todas as batalhas. Ela já venceu a serpente maligna, diz a Bíblia, ela já venceu o dragão, lá no Apocalipse, e ela continua ao longo da história da Igreja a ser a mãe que ajuda a vencer batalhas. Lutas da vida, lutas contra o demónio, lutas contra a morte, ela ajuda, ela é mãe. Então não tenhais medo. Não tenhais medo, outro capítulo, já vou no 6º, pois a Eucaristia é alimento divino. Se tu acreditas que em cada hóstia consagrada está Jesus, e quando comungas é Deus que vem dentro de ti, vais ter medo de quê e de quem? Se comungas o próprio Deus. Se a Eucaristia é alimento celeste, é pão vivo descido do céu, é manjar divino, então, quem comunga, ou quem está de joelhos diante de um sacrário ou de uma custódia com ele exposto, não pode ter medo. Não pode. Se vive a fé profunda do que é a Eucaristia, do que é comungar. Não tenhais medo, outro capítulo, pois a reconciliação perdoa os pecados. Por mais pecador que sejas, por mais que deixas na lama, por mais que andes lá como o filho pródigo no meio dos porcos e voltes para casa com cara de fome, a cheirar mal e mal vestido, não tenhas medo. A reconciliação perdoa e Deus é um Pai de misericórdia, sempre pronto a perdoar. Por maiores que sejam os teus pecados, estás arrependido, não há que ter medo. Não tenhas medo, outro capítulo, porque a oração é a força que vence a Deus. Nós não acreditamos nisto. Que a oração alcança milagres, que a oração é a grande força que vence a Deus, que nós através da oração alcançamos de Deus dons, graças, porventura milagres até. Se rezarmos com perseverança, com humildade, então a oração, não tenhais medo. Reza e fica em paz. E Deus virá em teu auxílio. 9º capítulo, não tenhais medo, pois Jesus prometeu estar sempre convosco. É a grande promessa de Jesus. Eu estarei convosco até ao fim dos séculos. Se Ele está connosco, quem é que nos pode fazer mal? É evidente que Ele não nos tira uma constipação, nem tira um cancro, se a gente nem impede que a gente possa ter um desastre de automóvel. Mas se Ele está connosco, não há que ter medo das circunstâncias da vida, porque Ele prometeu que estaria connosco e, por exemplo, nesta crise tão grande que a Igreja está a sofrer, a gente sabe que Jesus está no meio da barca e mesmo quando parece que se vai a dormir, não vai, está de olhinho aberto a cuidar da sua querida Igreja a quem Ele ama, por quem deu a vida. Por isso o Papa nos exorta a confiar em Jesus. Depois, 10º capítulo, não tenhais medo,
Pois o poder das trevas, o demónio, o pai da mentira, o homicida desde o começo, já foi vencido na cruz. Anda por aí e faz das suas. O maligno anda, a poeira do príncipe das trevas anda por aí a fazer muita asneira na igreja e fora da igreja. Sabemos disso. Vemos-lo na televisão e nos jornais. Mas não tínhamos medo, porque Jesus Cristo já o venceu e nós, com o poder da oração, venceremos. 11º capítulo. Não tenhais medo, os santos intercedem por vós no céu. E temos um céu cheio de santos e de santas. Desde o começo, desde São Pedro até aos membros da nossa família que já estão no céu, até às grandes santas da Igreja, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus. Temos os santos todos a interceder por nós, os beatos de Fátima ou a beata Alexandrina de Balazar. Não é preciso ter medo, os santos intercedem. E Jesus Cristo e Nossa Senhora no céu a interceder. Finalmente, último capítulo. Não tenhais medo, pois Deus é fiel à sua palavra. E Deus não mente, não é troca-tintas como nós. É fiel à palavra. E Ele, o que o Paizinho do céu prometeu, Ele cumpre. E é fiel. Então não há que ter medo. Como viram, fui manhoso. Perceberam o que eu quis dizer? Porque com uma frase escrever 12 capítulos não é fácil. E por isso o Espírito Santo teve que me ajudar a ir buscar razões para não ter medo. Escolhi estas 12. Podia, se calhar, ter escolhido mais alguma ou escolher outras, mas pareceram-me estas a mais importante. Então, é daqui que nasce, ou que nasceu, este livro, Não Tenhais Medo, que é a trilogia dos outros dois, não é? Este foi o primeiro ano, este vermelho, do anjo, este do ano passado, quereis oferecer-vos, quereis ser vítima com Jesus, quereis ser, como diz São Paulo, uma hóstia viva oferecida com Cristo, diz São Paulo na carta aos Romanos, e agora este, não tenhais medo. Aliás, Jesus várias vezes usa esta expressão, como sabemos, aos apóstolos, não tenhais medo, sou eu. Não tenhais medo, diz ele aos apóstolos quando estão no cenáculo e lhes aparece. Então, esta certeza deu aso a este livro que acompanha um bocadinho a nossa vida de oração e a nossa vida espiritual de acordo com a mensagem de Fátima e com o tema que o santuário escolhe para cada ano. O tema do próximo ano é... Já sabem qual é? Não. Então é novidade litúrgica. O tema do próximo ano, o santuário já escreveu, é tirado da aparição de Nossa Senhora, em que diz aos pastorinhos, dizei sempre, ó Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores e para preparar o coração imaculado de Maria. Isto assim é muito comprido, com certeza que o santuário vai-se só escolher, ó Jesus, é por vosso amor. O resto já se conclui e quando se falar, e quando se fizer homilia, e quando o Padre Dário escrever o livro, que já está meio escrito no computador, depois desenvolve-se. Ó Jesus, é por vosso amor. Então, a partir desta frase, havemos de viver, se Deus quiser, o quarto ano do projeto de Fátima, em ordem a 2016 e a 2017, que é o ano do centenário das aparições de Nossa Senhora. Eu, se calhar, vou dizer uma barbaridade, mas uma coisa de que estou sumamente convencido. Em Fátima, se calhar algumas pessoas estão aqui e vão ficar furiosas comigo, mas não faz mal. Rezam uma Ave Maria e ficam em paz. Em Fátima, o mais importante não é a capelinha das aparições. O mais importante é a Loca do Cabeço, onde apareceu o anjo com o Santíssimo Sacramento. Mas a maior parte dos peregrinos que vão a Fátima nem sabem que existe a Loca do Cabeço, nem lá vão
nem rezam à Eucaristia, nem sabem a oração à Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoram profundamente. Então, sem 1916, a mensagem de Fátima ficava muito reduzida a Nossa Senhora e ao terço. É importante, Nossa Senhora é mãe e merece todo o amor, e a gente quanto mais terço rezar, melhor. Mas mais que Nossa Senhora é a Eucaristia, e o anjo veio com o cálice e com a hóstia e ensinou os pastorinhos a pôr a cabecinha no chão e a rezar, meu Deus, eu creio. Aí é que está a grande riqueza de Fátima. É a proclamação da Santíssima Trindade, adoro profundamente, e por outro lado a adoração ao Santíssimo Sacramento que o anjo ensinou. E isto é que é essencial mais para a nossa fé. Porque Jesus é Deus, Nossa Senhora é mãe dele e nossa mãe, mas Jesus é Deus. E comungar é o ato mais santo e mais divino da nossa vida. Então, a aparição do anjo marca e põe diante de nós o mais importante, que é a Eucaristia. O Concílio Vaticano II diz-nos que ela é o cume, o ponto mais alto da nossa fé e da nossa oração. A Eucaristia é o maior dos sacramentos, dos 7 é o maior. Nos outros sacramentos, o Pai do Céu nos dá uma graça particular. No batismo, a graça de ter filho. Na confissão, a graça do perdão. No matrimónio, a graça de um homem e uma mulher se unirem como esposos. Na ordenação, através da imposição da mão do bispo, este homem fica padre para toda a eternidade. Mas é uma graça particular. Na Eucaristia não, é Ele. Deus e homem verdadeiro, o autor da vida e da graça. Então, dos 7 sacramentos, a Eucaristia é o maior. Se quiserem uma comparação pateta, enquanto nos outros sacramentos temos uma fatia do bolo, na Eucaristia temos o bolo inteiro, porque temos Deus verdadeiro e homem verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dos 7 sacramentos é o maior. Por isso é que a liturgia da Igreja, hoje, pós-conciliar, todos os sacramentos andam à volta da Eucaristia. Não é por ser mais bonito que o batismo deve ser na missa. Não é por mais bonito, se possível, que o casamento seja na missa. Até a Santa Unção seja administrada numa missa. Porque a missa é o centro para o qual tudo deve convergir. Então a loca do cabeça e o anjo é que é o ponto, diria, mais alto de toda a mensagem de Fátima. Porque é Jesus que ali está presente, em corpo, sangue, alma e divindade, como o anjo diz. Então, é esta maravilha.